Boa tarde. Então a gente começa agora com Cura e Quântica 2, Cura e Quântica 1, lembrando que a gente trabalhou a questão da mente, e em Cura e Quântica 2, nós estamos trabalhando na ação da mente no meio ambiente, que é o corpo e no ambiente em si, certo? Então a gente trabalhou a mente e agora estamos trabalhando o efeito da nossa mente. Parece que eu peguei o slide errado, porque esse estudo 3, muitas moradas, nós trabalhamos esse conceito em Cura e Quântica 1. Então foi no ano passado, no estudo 3. Mas eu não peguei o slide errado, porque hoje nós vamos ver o Muitas Moradas 2. É igual filme de ação. Tem um, tem o 2... Tem o 3, aqui nós vamos hoje para os 2. Muitas Moradas 2, a missão. E é bastante esse Muitas Moradas 2 que nós vamos trabalhar hoje, ele passa a ser importante para o nosso entendimento, porque a gente começa, sob a ótica espírita, interpretar como é que funciona a parte quântica da nossa existência. Então, não vamos falar de física quântica, mas a gente vai perceber como é que funciona as bases da física quântica, que não é dito, obviamente, pela quântica. É uma visão espírita desse processo. E passa a ser fundamental para fazer a ligação entre o nosso curso do ano passado e esse curso, e principalmente os estudos que virão. Certo? Então, essa aqui é a base do estudo como um todo e também, principalmente, dos que virão. Por isso que a gente precisa entender bem isso aqui. Nós vimos no ano passado esse fluxograma que nós apresentamos as muitas moradas na forma de um fluxograma, todos lembram? Em que nós vimos que, analisando lá o capítulo do livro Muitas Moradas do livro Evangelho segundo o Espiritismo, dissecando, nós vemos que, obviamente, houve o processo da criação, depois os mundos inferiores, lembrando sempre que inferior ou superior é apenas uma questão de relação, não são atributos fixos ou absolutos, mas é tudo baseado na relação. E quando a gente olha aqui mundo inferior, não podemos fazer a correlação com espírito inferior, espírito mal. Esses mundos inferiores é apenas uma questão relacional no processo do nível em que os espíritos se encontram com relação ao processo evolutivo. Então, quando a gente fala mundo inferior, não vamos pensar em maldade, espírito mal, porque esses mundos inferiores a gente pode, inclusive, conceber a felicidade nesses mundos, certo? Porque a felicidade ela não pode simplesmente ou exclusivamente estar relacionado com espíritos evoluídos, porque senão Deus criaria espíritos que não seriam felizes até atingir um nível evolutivo XPTO, seja qual for. Então, a felicidade em si não está atrelada ao nível evolutivo do espírito, mas a felicidade deve estar relacionada com como o espírito trabalha no seu nível evolutivo, certo? Não importa onde ele esteja, mas ele se adequando àquele nível, ele vai experienciar a felicidade. Então, a gente pode pensar em felicidade, inclusive em mundos inferiores. Mundo inferior, muito elevado, mundos mais elevados, mundos felizes, é apenas uma terminologia que foi utilizada para nós, espíritos no mundo de expiações e provas. E aí, no mundo inferior, a pergunta é se o indivíduo evoluiu o necessário. Se ele tiver evoluído o necessário, ele vai para mundos mais elevados, hierarquicamente, níveis mais elevados, mas não necessariamente
onde haja maldade, onde exista o mal. Não existindo o mal, vai existir a felicidade, certo? A felicidade está atrelada à ausência de maldade. Se a gente conseguisse viver sem maldade, nós viveríamos felizes. E aí, novamente, se evoluindo o necessário, esses espíritos partiriam, então, para os que nós denominamos mundos felizes. Mas o problema é mais quando não evoluiu o necessário. Então, nesse caso, esses espíritos, obviamente, vão se manter num ciclo de aprendizado em um mundo até que eles evoluam o necessário para sair daquele mundo. Mas enquanto o espírito não alcançou o conhecimento suficiente para saber do mundo, ele fica nesse ciclozinho ali, certo? Rodando até evoluir. Nesses mundos mais elevados, aí a gente já entra numa outra questão, não apenas se evoluiu o necessário, mas se ele acompanha a evolução, porque o mundo vai evoluindo e a pergunta é, acompanha a evolução? Se ele estiver acompanhando a evolução, vem a pergunta se evoluiu o necessário, se não, ele fica nesse ciclo, certo? Até acompanhar ou até evoluir o necessário para sair. O problema começa quando a gente acompanha a evolução e a resposta é não. E aí nós entramos nas transmigrações progressivas. A partir do momento que o espírito não acompanha a evolução, então ele precisa sair daquele ambiente. E aí ele entra nesses mundos intermediários, o que eles chamam de mundos intermediários. E novamente vem a pergunta, evoluiu o necessário? Se sim, ele continua com sua caminhada, se não, ele fica naquele ciclo dos mundos intermediários. Então a gente vai agora para esses mundos intermediários. Esses mundos intermediários, que nós estamos no mundo intermediário, em que espíritos de uma certa necessidade vão habitar para conseguir se adequarem para retomar o caminho natural, porque espíritos do mundo de expiações e provas, eles não seguem o fluxo natural das coisas, né? O fluxo natural é a felicidade o tempo todo. Então, Deus cria espíritos fadados à felicidade, então seria a felicidade em todo o seu percurso. Espíritos de um mundo de expiações e provas são aqueles que, em decorrência das suas escolhas, desenvolveram o orgulho e o egoísmo, e por isso, então, a gente tem essa perda da felicidade. A perda da felicidade está atrelada ao orgulho e ao egoísmo. A partir do momento que meus atos estão relacionados com orgulho e com o egoísmo, eu não tenho como alcançar estados de felicidade. E aí nós temos, então, no mundo de expiações e provas, certo? Onde ocorre a encarnação, vêm as provas, a pergunta é: conhece a lei? Se conhece a lei, a outra pergunta é: segue as leis? E depois vem se desencarnou ou não. Se não desencarnou, ele fica naquele ciclo, certo? Agora, se ele conhece as leis e a resposta for não, porque, a princípio, nós todos devemos saber conhecer as leis, porque essas leis, certo, já foram relembradas para nós em vários momentos da nossa existência aqui na Terra. Ou se nós não seguimos as leis, aí nós entramos no estado de expiação, nos processos expiatórios. Tá certo? E aí a gente se mantém nesse ciclo até nós sairmos. E aí vem de novo a pergunta se evoluiu o suficiente. Se tiver evoluindo o suficiente, entra para a regeneração, para depois seguir o caminho fadado a todos nós. Então isso nós vimos em detalhes lá no estudo 3 do Cura e Quântica 1, foi do ano passado.
Nesse ano, nós já vimos essa questão, né, uma abordagem para os centros de força, em que seriam os pontos onde ocorreria o colapso da onda da função psíquica. Então, o espírito, desde o ano passado, a gente vem trabalhando a questão da função psíquica, certo? E essa função psíquica, obviamente, vai interferir no meio. Então, esses centros de força seriam os pontos nos quais essa função psíquica para espíritos que ainda encarnam se colapsam e se transformam, vão se expressar nos diferentes corpos, tanto no corpo perispiritual e no corpo físico. Então, o central mais clarinho é o corpo perispiritual e, obviamente, que o mais escuro seria o corpo físico. Então, no processo de desencarnação, nós perderíamos um, manteria o outro, e na encarnação, a gente formaria o outro. Isso nós vimos no primeiro estudo desse ano, relativo à Cura Quântica 2. Certo? Então, aí é só para fazer uma breve revisão do que já vimos. E as palavras de Jesus foram: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus. Então, essas muitas moradas é que é um ponto principal para nós estudarmos, para nós analisarmos. Kardec apresenta duas abordagens: os mundos que circulam no espaço infinito e o estado do espírito na erraticidade. Então, Kardec vem abordar lá no capítulo Muitas Moradas do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é o capítulo 3, não estou lembrando certo, ele vem apresentar essas duas possibilidades de interpretação para a colocação de Jesus das muitas moradas. Então, e ele faz essa análise. O conceito trivial para os mundos que circulam o espaço infinito é que os espíritos evoluídos, mais evoluídos, preparam esses planetas para nós encarnarmos. Numa abordagem ainda mais básica, a interpretação é que Deus cria os mundos para nós habitarmos. Numa interpretação um pouco melhorzinha, mais avançada, que os espíritos evoluídos preparam esses mundos para nós habitarmos. Então, a gente verifica que a interpretação, qualquer um dos dois casos, é sempre que alguém faz para nós. Certo? Um é Deus, numa interpretação é Deus, na outra interpretação é espíritos evoluídos. E aqui a gente fala que Jesus preparou esse planeta para nós habitarmos. Olha, se Jesus tivesse preparado esse planeta, eu acho pouco provável que ele estaria desse jeito. Certo? Eu acho pouco provável. Né? É da mesma forma, porque nós trazemos interpretações que a gente bota a culpa no outro. Isso é característico de espíritos de expiações e provas. Eu não sou feliz por quê? Porque na interpretação, Deus fez espíritos ignorantes para serem felizes no futuro, quando forem espíritos elevados. Eu não sou espírito elevado, então eu não sou feliz. A culpa é de quem? De Deus. Né? Que estabeleceu a lei desse jeito, eu só estou seguindo a lei de Deus. Outro, Jesus veio, preparou esse mundo para nós habitarmos. Também foi Jesus que botou esse mundo. Então, esse mundo é do jeito que é, porque Jesus preparou para nós. Então, nós vemos que são duas interpretações que a gente põe a culpa no outro. Não nos damos conta, mas nós colocamos a culpa em Deus, pela nossa não felicidade, porque é decorrente das leis que Ele estabeleceu. O mundo foi preparado por Jesus para nós habitarmos desse jeito. Então passou
por períodos muito difíceis, certo? Nós tivemos vários estágios de dificuldade, onde o homem habitando aqui ainda tinha características muito rudimentares, e depois veio evoluindo. Então foi isso porque Deus... nós já estamos culpando Jesus. Então já estamos assim por esse processo, porque Jesus preparou. Quando a gente começa a tomar consciência da nossa participação nesse processo, e por isso vem cura e quântica, porque não é só cura, né? Cura é, venham assistir o curso, que o curso cura. O cura e quântica significa, venham assistir o curso para nós aprendermos a nos curar. Essa é a conotação. Então, quando a gente vai, abstrair os mundos que circulam o espaço infinito, que Deus preparou, e a terra que Jesus preparou, ou então o estado do espírito na erraticidade, e nós relatamos o umbral. O umbral a gente não diz quem criou, né? Interessante. A gente se abstrai disso. Ninguém fala. Quem que criou o umbral para nós irmos? A gente não fala, porque eu não posso dizer que foi Deus que criou o umbral. Mas se a gente pensar direitinho, na interpretação de que Deus cria tudo, causa primária de todas as coisas, Deus criou o umbral. Por isso que a interpretação dos causa primária de todas as coisas, só um minutinho, também a gente precisa tomar cuidado, porque ele é causa primária de todas as coisas, porque tudo que existe é decorrente do fato de Deus existir, mas não significa que ele fez tudo. Eu faço muita besteira, e eu não posso dizer que foi Deus que fez as besteiras que eu faço. Então, eu só faço besteira por causa da existência dele. Mas não é ele quem faz as besteiras por mim. Então, a causa primária de todas as coisas não é que ele faz tudo, mas tudo está atrelado à existência precípua de Deus. Então, nós vamos interpretar muitas moradas na casa de meu pai sobre esses dois aspectos: os mundos que circulam o espaço infinito e o estado do espírito na erraticidade. E primeiro, nós vamos trabalhar os mundos que circulam no espaço infinito. A casa do pai é o universo. Então, nós temos que começar a fazer distinção entre o universo com o minúsculo e o universo com o maiúsculo. Quando eu falo Deus criou o universo, sim, que universo nós estamos falando? Certo? Então, o universo com o minúsculo, nós vamos trabalhar esse universo conhecido. É nesse universo onde o nosso planeta existe. É esse universo que eu olho de noite e vejo as estrelas, durante o dia eu vejo o sol. Então, nós temos que o universo conhecido com o minúsculo é esse universo material que eu vejo. O universo com o maiúsculo, aí já é o universo de Deus, que nós não temos nem noção do que seja. Nós falamos muito, quando nós falamos universo, nós nos referimos a esse universo conhecido. Agora, não ao universo de Deus, que é mais amplo. Porque quando a gente vai correlacionar o universo com o minúsculo e o universo com o maiúsculo, nós temos esse pontinho branco como o nosso universo conhecido, que é parte do universo com o maiúsculo. Só que nesse universo com o maiúsculo, nós temos uma infinidade de outros universos dentro desse maior. Esse universo com a seta é o nosso universo todo, esse conhecido. A Terra existe nesse universo, o nosso Sol, os planetas, o que a gente vê de noite, essas estrelas todas, e o que a gente não vê, esse é o nosso universo conhecido.
Esses outros são outros universos conhecidos por outros espíritos, não por nós. Então, o universo com o maiúsculo, ele seria o local, é porque a gente acaba usando terminologias equivocadas para formar ideia. Mas é nesse universo com o maiúsculo que vão existir todos esses universos com o minúsculo. Certo? Só para a gente ilustrar, né, quando a gente fala universo conhecido, nós temos, por exemplo, colisão entre galáxias. Galáxias se chocam. Para a gente ter uma noção de todos os eventos que ocorrem nesse universo, onde existe a destruição da matéria. Certo? Então, esses universos conhecidos são estruturas materiais, e por serem estruturas materiais densas, eles têm um tempo de vida útil. Então, nosso planeta Terra vai acabar um dia. Nosso Sol vai acabar um dia. Certo? Nós temos o conceito sempre, né, desse surgimento do universo, é a matéria no espaço. Então, a gente tem como... Isso é para a gente tentar conceber, quando a gente fala em universo com maiúsculo, universo de Deus, para a gente conceber que é completamente diferente daquilo que eu estou acostumado a pensar. Porque, num primeiro momento, quando eu mostro um slide desses, parece que o universo com maiúsculo é o espaço e tem os pontos materiais que seriam os universos conhecidos. Mas quando a gente fala de universo, nosso universo conhecido, né, a ideia do Big Bang é que de uma explosão inicial esse universo se expandiu, nós sempre interpretamos como a matéria se expandindo no espaço, mas não é. Nesse Big Bang é que deu o surgimento do próprio espaço e deu início ao tempo. Então a gente tem que o universo de Deus tem o espaço e o tempo. E aí alguém vem e coloca nosso universozinho conhecido ali. Mas não é assim que funciona. Tudo isso que eu tenho relacionado com o universo está atrelado a esse conhecido. Espaço, tempo, matéria. Está limitado a esse meu universo conhecido. O universo de Deus é outra coisa que não é o nosso espaço, não é o nosso tempo e não é a nossa matéria. Certo? Então, a teoria aceita hoje para o Big Bang é que é a expansão, o surgimento do próprio espaço e o surgimento do tempo. Antes do Big Bang não existia nem espaço, nem o tempo. Só por curiosidade que a gente tem, o universo é infinito. Não é. Nosso universo conhecido não é infinito. Eu não enxergo, mas ele não é infinito. Estima-se que a fronteira do nosso universo conhecido é 15 bilhões de anos-luz. Então, para chegar na fronteira do universo, eu precisaria viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo aproximadamente, durante 15 bilhões de anos. Aí eu chego no limite do nosso universo. A idade do nosso universo é de 15 bilhões de anos. E aí a gente consegue correlacionar por que para chegar na fronteira eu preciso de 15 bilhões de anos. Já que o Big Bang, a origem do universo, é a expansão do próprio espaço. Então eu preciso viajar o mesmo intervalo de tempo. A idade da Terra, do nosso planeta, é de 4,5 bilhões de anos. E a previsão é que vai durar por mais 4,5 bilhões de anos. Depois o nosso planeta acaba juntamente com o nosso Sol. O universo está em expansão, o universo está crescendo, mas é o espaço que está aumentando. Não é a matéria que está aumentando no espaço.
A expansão é do próprio espaço. A expansão é do próprio espaço. Certo? Quando você pensa que o universo está em expansão, é expansão do espaço. Vamos para a Gênesis, então. Tá? Codificação. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Isso a gente lê, a gente repete, mas a gente não vê as consequências disso. Quando eu vou olhar as consequências disso, fica complicado. Quando eu só digo assim, o espírito atua no fluido pelo pensamento, não é complicado. O problema é quais são as consequências. Isso eu não levo em consideração. Traz consequência. A partir do momento que o meu pensamento atua no fluido, eu tenho consequências materiais. Tenho consequências físicas. A gente lê isso, acha muito interessante, mas a gente volta para a interpretação comum. O que está na minha cabeça é psíquico, não interfere no meio físico. Certo? Mas eu tenho que pegar e dizer, o que isso significa quando eu digo que o meu pensamento atua no fluido? Aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades. Então eu vejo que o meu pensamento altera de uma forma preponderante o fluido que está ao meu entorno. Certo? É uma coisa direta, eu tenho que trabalhar sobre esse prisma. Meu pensamento atua no fluido. Atuando no fluido, causa reações físicas no meio. Evolução em dois mundos, André Luiz, falando ali em criação e cocriação. Parte 1, capítulo 1, cocriação em plano maior. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. Então eu já vejo que não é Deus que cria o nosso universo conhecido, mas espíritos, que André Luiz chama de inteligências gloriosas. Então, espíritos muito elevados, eles atuam no fluido cósmico para formar estruturas materiais, para que espíritos possam ali habitar. De múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Então, radiantes ou obscuras. O nosso Sol é radiante, nossa Terra é obscura, certo? Gaseificada ou sólida, nossa Terra é sólida, Júpiter é gasoso. Obedecendo a leis predeterminadas, com as moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Então, são estruturas que vão existir durante milênios. Mas como não é uma criação de Deus, tem um tempo de vida útil. Vai se desgastar e se transformarem. É aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam, interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo. Então a gente já vê lá André Luiz, em Evolução dos Mundos, que foi escrito em 1900, não sei das quantas, deve ter sido 45, 50, por aí. Ele já vem falar da inter-relação entre matéria, espaço e tempo. No livro A Gênese, Kardec já trabalha sobre isso. Certo? O princípio da teoria da relatividade a gente verifica no livro A Gênese, lá no final. O princípio da física quântica, Kardec já vem trabalhar no livro A Gênese, quando ele vem falar dos fluidos.
Então ali nós já temos, né, lá no século XIX, a gente já tem, muito antes de falar em teoria da relatividade da física quântica, esses espíritos já trouxeram o embrião desses conceitos, para nós podermos hoje pegar isso e analisar sob o ponto de vista do espiritismo. Toda essa riqueza de plasmagem das linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob a irradiação da mente. Então, quando a gente vai falar do nosso universo conhecido, nós estamos falando em estrutura que foi erguida e mantida pela irradiação mental de espíritos. Certo? Então nós vemos uma ação direta. Se hoje nós estamos nesse planeta, é decorrente da ação direta de espíritos no fluido para formar estruturas que nós habitaríamos ou habitamos. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se átomos em colmeias imensas e, sob a ação espiritualmente dirigidas, de ondas eletromagnéticas, André Luiz falando das eletromagnéticas para o pensamento, que é para nós termos meios de interpretar. A gente verifica algumas pessoas afirmando que pensamento é onda eletromagnética, não é. Simplesmente são meios para nós interpretarmos e entendermos o pensamento. São controladamente reduzidas as áreas espaciais, sem perda de movimento, para se transformarem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas. Então, em Evolução dos Mundos, André Luiz vem fazer o link com o livro A Gênese, lá nos fluidos, e apresentar de uma forma mais clara com a terminologia atual o que é que a ação do pensamento desses espíritos promove no fluido. E aí nós temos, né, essa relação em que Deus cria espíritos e espíritos atuando no fluido cósmico. Nós temos estruturas como matéria, tempo, espaço, forças, energia e etc. Então o espaço também é manifestação do fluido cósmico. O tempo é manifestação do fluido cósmico. Então, quando a gente correlaciona esse conceito sob a ótica espírita com a abordagem da ciência de formação, surgimento do nosso universo, nós vemos que estão perfeitamente em acordo, sendo o universo, o Big Bang, a expansão do próprio espaço, porque esse espaço é a expressão do fluido cósmico. O surgimento do tempo, porque o tempo é a expressão do fluido cósmico. A grande vantagem é que se espaço e tempo são expressões do fluido cósmico, minha mente também atua no espaço e no tempo. Certo? Minha mente atua no fluido, meu pensamento atua no fluido. Espaço, tempo são expressões do fluido, então meu pensamento atua no espaço e atua no tempo. Assim como matéria. Então nós temos uma ação bem mais intensa do nosso pensamento sobre a nossa própria existência física, no mundo físico. Ficou claro até aí? Alguém balançou a cabeça assim? Tá. Já que ficou claro para todo mundo, nós já analisamos os mundos que circulam no espaço infinito, agora podemos analisar o estado do espírito na erraticidade. Certo? Estados da alma na erraticidade. A gente vai olhar o estado da alma na erraticidade lá no livro Céu e Inferno. Lá na segunda parte, ele relata para a gente os tipos de espíritos que se encontram. Lembrando sempre que isso é para espíritos no mundo de expiações e provas. Então nós temos a condição feliz, condição mediana, o sofredor, o suicida, o criminoso arrependido,
o espírito endurecido. Então nós vemos que existem vários estados da alma na erraticidade para espíritos de um mundo de expiações e provas. Certo? Essa aqui foi a divisão didática que esses espíritos fizeram lá no livro Céu e Inferno. Quando a gente considera todos os espíritos, não apenas aqueles condizentes com o mundo de expiações e provas, mas todos os espíritos, na sua totalidade, essa faixa é muito mais ampla. Concordam comigo? Essa faixinha aqui é para nós. Agora pega todos os espíritos do universo com o maiúsculo. Então essa faixa é muito mais ampla, certo? Então as condições dos espíritos na erraticidade vai ser muito mais ampla. Então vamos ter isso em mente. Condições dos espíritos na erraticidade, para muitas moradas na casa de meu pai. É uma quantidade de estados que varia ao infinito. A gente volta para Gênesis, capítulo 14. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram a matéria sobre que operam. Então a gente pega isso também, lê, acha bonitinho e não pergunta qual é a consequência disso para mim. O que isso vai significar para a minha vida enquanto espírito encarnado? Certo? Kardec continua: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, se a gente vai pensar qual é o produto mais importante do fluido cósmico, é o meu primeiro corpo de expressão. É o primeiro corpo de expressão do espírito. E esse primeiro corpo de expressão é o perispírito. Então nós temos que os fluidos espirituais constituem a atmosfera dos seres espirituais, onde eles operam. Operam através do quê? Do pensamento. O principal produto, ou o produto mais importante, é o perispírito, que é retirado desse fluido cósmico, ou é formado por esse fluido cósmico, através do quê? Do meu pensamento. Certo? E eles continuam: já vimos que o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, como segundo produto mais importante do fluido cósmico, é qual? É o nosso próprio corpo, para o encarnado. Certo? E esse corpo é estabelecido por quem? Por Deus? Por Jesus? Ou por nós mesmos? Nós mesmos, obrigado. Então, esse perispírito e esse corpo físico é estabelecido por nós mesmos. Então, esse corpo que Deus me deu, não. Esse corpo que eu formei, porque senão eu ia botar a culpa em Deus por ser feio. Eu sempre boto a culpa. Programação reencarnatória, a culpa não são deles. Existe, obviamente, todo o amparo, todo o apoio, toda a sustentação, toda a orientação, que é o que eles continuam fazendo. Quando eles trouxeram, Jesus, você pega lá, vamos atrás, Sócrates teve lá a orientação, Jesus teve a orientação, a doutrina espírita trouxe a orientação, é o que eles continuam fazendo.
orientando. Programação reencarnatória é orientação. Certo? Mas eles não definem como eu venho. Eles me orientam. E aí a gente faz escolhas dependendo das possibilidades. Não é livre, eles vão decidir como é que eu venho. Não, é livre. Dependendo das possibilidades, existe a orientação. Nós somos orientados a frequentar casas espíritas. E a gente vê que a grande maioria não frequenta. Nós somos orientados que passe para fazer efeito, precisa de adequação mental, então necessita assistir palestra. Que é pouca coisa para se pedir, hein? Não estou nem entrando na questão se é efetivo ou não. Eu ia assistir palestra para tomar passe, considerando que eu presto atenção na palestra, só isso. Eu não estou entrando nem na questão se é efetivo ou não. Mas é isso que é orientado. E não fazem. As pessoas chegam na hora do passe. Certo? Eu trabalhei numa casa que eles passaram a fechar o portão 20 minutos depois que começava a palestra, para eles verem se conseguiam, né, fazer as pessoas assistirem a palestra. E tinha reclamação. 20 minutos depois. Certo? Por quê? Queria chegar. Então, nós temos várias orientações desses espíritos. E a gente se atém à programação reencarnatória porque é o culpado. Certo? E aí a gente estabelece várias coisas baseadas nessa programação reencarnatória. Né? Se o indivíduo sofre um atentado, se ele sofre um acidente, se ele é vítima de uma bala perdida, a gente joga na programação reencarnatória, porque na programação reencarnatória estava para ele receber ser alvejado. Olha só, o fulano B, na programação reencarnatória ele ia ser alvejado. Então o fulano C, na programação reencarnatória dele, tinha que constar que ele ia dar um tiro no fulano B. Certo? Não podemos trabalhar assim. O espiritismo é a favor da pena de morte? Não. Todo mundo é não? Mas a gente continua dizendo que vários espíritos, né, agrupam pessoas ou espíritos para desencarnar num acidente. Isso é pena de morte. Entendeu? Se eu digo, olha só, esses espíritos, eu ainda digo que os espíritos evoluídos fazem isso. Porque se não tinha que cair naquele avião que caiu, o indivíduo perde o avião. Todo voo tem gente perdendo o voo. Precisamos ser coerentes. O espiritismo é a favor de pena de morte? É. Então tá bom. Então a gente agrupa as pessoas para morrerem, porque foi tudo condenado. Se não é a favor da pena de morte, a gente tem que analisar de outra forma. Se ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém pode reencarnar também para sofrer ser alvejado por uma bala perdida ou ser atropelado por um bêbado. Não pode. Nós precisamos mudar a nossa interpretação fatalista e passar a trabalhar numa visão quântica. Certo? Saímos da física clássica, a visão fatalística da física clássica, e entramos numa visão quântica do espiritismo, onde a gente aborda com uma maior profundidade para entender o que eu estou fazendo aqui. Porque no final é isso. Eu não estou aqui porque Deus me colocou, não estou aqui porque Jesus preparou esse mundo para eu estar aqui, eu não estou nessa condição porque é a minha programação reencarnatória, certo? Todos nós somos partícipes nisso tudo. Programação reencarnatória, não estou dizendo que não existe. Eu só não estou dizendo que são eles que chegam. O Cláudio, ele vai nascer feio, mas com uma esposa bonita. Hoje eu já recebi os parabéns dizendo que eu tenho, né, um bom gosto. Então não seria assim, feio, mas com bom gosto.
O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. São ambos matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então a gente pode voltar para isso aqui, correlacionar esses corpos como decorrente da função psíquica do espírito. Certo? Por isso que, se a gente reparar no nosso curso, a gente evita falar em pensamento para falar em função psíquica. Porque pensamentos são coisas pontuais. Eu estou pensando nisso agora, estou pensando, depois eu penso naquilo, depois penso naquilo outro. A função psíquica estabelece o padrão, meu padrão mental. E esse perispírito e o corpo físico estão atrelados ao meu padrão mental, a essa função psíquica. Então, o fluido, ele vai responder à função psíquica do espírito. Tá bem? O problema disso tudo, eu vou falar para vocês, é que a gente começa a ver a nossa responsabilidade. Certo? Quando a gente monta esses estudos que a gente vai estudar, o problema é que a gente vê a responsabilidade. E aí a gente começa, né, a ponderar direitinho, causa primária de todas as coisas, eu não posso culpá-lo de tudo. Certo? Eu sou infeliz, não é porque ele vai esperar até eu ser espírito puro, porque senão, certo? Eu não sou feliz por causa das minhas escolhas. Por isso que eu não sou feliz. Mas nós estamos na condição do espírito na erraticidade, lembra? Em análogo alicerce, então nós vimos aqui como nós estruturamos corpo físico e perispírito. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos de matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático em que se exprimem. Então a forma como nós estruturamos perispírito e corpo físico é o mesmo que essas inteligências gloriosas estruturam os universos conhecidos. É o mesmo processo, certo? Através da ação do pensamento. Eles atuam no fluido para formar universos, com o minúsculo. Nós atuamos nesse mesmo fluido, da mesma forma, através da função psíquica, para formar perispírito e corpo físico. Mas tem cocriação em plano menor, continuação. Dentro das mesmas bases, a ação de pensamento sobre o fluido, essa é a base. Plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam e edificam modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, dentro das mesmas bases, usando também esse pensamento atuando no fluido cósmico, esses espíritos em perturbação plasmam lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas. O processo é o mesmo. Quem gera mundos, universos com o minúsculo, espíritos, através da sua função mental. Quem gera
os nossos umbrais, os próprios espíritos, através da sua função mental. Pelas mentes desequilibradas ou criminosas. É só desencarnado no mundo de expiações e provas que tem mente desequilibrada ou criminosa? Não. Nós somos espíritos. Espíritos com a mente desequilibrada e criminosa. Significa que esse mundo, do jeito que ele está, é decorrente da nossa ação mental, da ação mental daqueles que aqui habitam. Jesus preparou a base, certo? Para nós trabalharmos. Mas quem instala os processos purgatoriais, quem instala as regiões entenebrecidas na superfície da terra, não foi Jesus, fomos nós mesmos. Ele continua lá orientando. Então, o que nós temos ao longo da nossa existência enquanto espírito é orientação para não fazermos o que nós fazemos. Certo? Mas a gente interpreta colocando a culpa sempre no outro. Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 5. Nem nele atravessam as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Os espíritos que encarnam no mundo não se acham a ele presos. Eu não estou preso aqui nesse mundo. Eu me mantenho ligado a esse mundo. É diferente. Prisão eu não posso sair. Me manter ligado é opcional. Nós nos mantemos ligados a esse estado. Assim como os espíritos no umbral, assim como aquelas zonas, os vales do suicida, como relatado por Ivone Pereira, os espíritos se mantêm ali ligados. E o ambiente em que eles vivem é decorrente da função psíquica daquele grupo. Ficou claro? Qual é a conclusão que a gente chega? Que as duas abordagens, na verdade, se a gente espremer, é uma só. Os mundos que circulam o espaço infinito é decorrente de quê? Da ação mental dos espíritos. O estado dos espíritos na erraticidade é função de quê? O estado mental dos espíritos. Eles abordam sobre os dois pontos de vista que é para nós entendermos, mas no final é uma coisa só, que significa, eu sou responsável. A nossa colega está perguntando sobre esses criminosos, que criam ou fazem coisas assim inomináveis. Como é que eles são classificados no plano espiritual? Espíritos de um mundo de expiações e provas. A questão toda é, eu me comparo com eles e eu digo, eu não faço isso. Então eu não sou eles. Eu não tenho nada compatível, mas tenho compatível, porque nós dividimos o mesmo planeta. A partir do momento que eu divido um planeta com um grupo, nós temos pontos de afinidade. Certo? E isso é extremamente importante de a gente nos perceber como fazendo parte de uma comunidade de espíritos, onde a lei principal é que nós nos agrupamos por afinidade. Então nós e eles, sejam eles quem for, temos pontos em comum. Temos afinidade.
E eles são uma referência para que nós consigamos perceber até que ponto nosso orgulho, nosso egoísmo pode chegar. É um alerta. Não é assim, Cláudio já passou por isso, já está imune. Não, é um alerta. Certo? Olha até que ponto o orgulho e o egoísmo pode chegar. Você não está livre de orgulho e de egoísmo. Certo? É o ponto em comum, que é o que caracteriza espíritos no mundo de expiações e provas, orgulho e egoísmo. Eu posso chegar a tal ponto? Eu estou aqui? Posso. Eu não vou lhe enganar. Eu estou aqui nesse mundo. Eu posso chegar a esse ponto? Posso. Por isso eu tenho que ficar atento. Eu preciso ficar alerta. Porque da mesma forma que eu me considero certíssimo nos meus pensamentos, eles também se consideram. Esse é que é o problema. Se eles se considerassem, não, nós estamos errados, e eu falasse, não, eu estou certo, aí tem uma distinção. Mas não, eles também se consideram certos. Eles têm um motivo que os leva a fazer seja lá o que for. Se a gente for analisar, se nós formos analisar, né, com frieza, qual a minha contribuição pessoal para aquele estado, para que eles pensem daquela forma, para que eles ajam daquela forma. Qual é a minha contribuição? É muito fácil eu falar a eles, mas o que eu faço? Quando a gente vê formas de governo, quando a gente percebe o entendimento da população, quando a gente percebe o entendimento das pessoas, nós vemos a afinidade que existe entre todos nós, em que a ação de uns leva outros a determinadas reações. Mas como eu vejo só a reação, eu não vejo a minha ação, porque eu vejo o argueiro no olho do outro, mas não vejo a trave no meu olho, aí eu só vejo, fulano, criminoso. O que eu faço para, né? A minha manifestação de orgulho, minha manifestação de egoísmo, minhas atitudes, o que faz para aquilo acontecer? Inverte o papel. O problema é quando eu penso em inverter o papel. Eu me colocar naquela situação. Aí que me complica a vida. Entendeu? Eu, né? Nasci numa família, meus pais gostavam muito de mim, não me faltou nada, assim, eu não tinha abundância, mas... e se não fosse? Quem se eu fosse do outro lado? Não sei.